Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela BCC Television, que é uma emissora que ainda hoje, no dia que estamos gravando o programa, não está oficialmente fundada, não está no ar oficialmente, porém nós já estamos aqui dando os nossos pitacos e desejando naturalmente que ela se erga e que chegue ao seu lugar merecido, que é um grande sucesso. Mas o Bernardo Campos de Carvalho merece. Estou falando porque ele está aqui do lado, então eu preciso batalhar o meu empreguinho, eu preciso fazer isso, não tem jeito. Estou brincando, pessoal. O Bernardo é uma pessoa, um ponta firme, um criminalista que praticamente abdicou a sua carreira para dedicar-se à emissora, por isso que eu tenho certeza que ele alcançará o sucesso devido. Quero, antes de passar para o nosso convidado de hoje, ilustre por sinal, agradecer, é você mesmo, agradecer aos trabalhos magníficos da Betânia, que administra toda a casa, o Márcio, a Luciana, que pilotam toda a área técnica, filmagem, edição de Ilha. Sem eles, efetivamente, nós não chegaríamos até você. E agradecer também Maria Estela Guedes, faço questão de agradecer todo o programa, porque é uma brecha que ela nos abre, uma porta muito grande no universo lusófono, e eu preciso agradecer porque realmente é algo que a audiência é super aumentada. Maria Estela Guedes, eu espero, como de hábito, continuar a merecer a tua amizade e os préstimos. Ao meu lado direito, Sérgio Pereira Couto, ilustre escritor. Quantos livros você já escreveu? 50. Você não tem vergonha, não? Eu não. Eu pensei que fosse uns 80 já. Peraí, mas ainda se você contar os que estão de gaveta, pode chegar para 80, 50, né? Dá um por ano. Na verdade, um por semana, né? Mas tudo bem. Nasceu escrevendo. Já foi assim, e colocando a impressão digital lá, né? Não, mas falando sério, nós estamos aqui para falar dos grandes mistérios da história. Quanto tempo você se dedica efetivamente à escrita? Não quanto tempo diário, mas desde quando você vem escrevendo? Deixa eu ver. Como diria para o pessoal que gosta de Star Wars, né? A long time ago na galaxy far, far away, né? Há muito tempo já te vejo atrás. Com a capa preta e tal. Isso. Não, a capa preta do... Ataque de asma eu tenho. Se você quiser, eu posso olhar aqui, né? Tudo bem. Não, isso aí, na verdade, eu comecei a escrever, sei lá, acho que na época de escola, ainda por cima, quando a gente Era fazia... giminásio ainda? Era giminásio ainda, quando a gente fazia redações, entregava para a professora, falava assim, dá para você me dar um A? Na verdade era ABC, né? Hoje em dia não é mais, né? Então, dá para você me dar um A só por causa do conto que eu fiz? Olha que coisa mais linda que eu fiz. Aí o cara olhava para minha cara e falava, mas por que diabo você escreveu uma coisa dessa? Se não foi isso que eu pedi para você escrever. Mas você escrevia bem? Ou seja, sem eu, essas coisas? Na maioria das vezes, sim, porque isso aqui cobrou o preço, né? Você começa a usar os óculos porque você acaba forçando a tua visão até na coisa, né? Então, na época a gente não tinha tanto a internet, mas você lia livro de dia, de noite, quando você acordava, quando você dormia, etc. Letra é o teu negócio? Letra é o meu negócio. Você tem dificuldade com números? Sério, eu vou ter que falar isso no ar? Não, porque eu, por exemplo, o que me quebrava o galho no primário era a escrita. Então eu tirava 10 de gramática, que chamava antigamente, eu nunca fui bom em gramática, mas de redação era bom. Era 10, 9 de gramática e 0 ou 1 de matemática. Isso, chegava nas exatas, era exatamente 0. Bom, né? Jamais. Não, esquece, eu também nunca tive loucura isso, né? muita vontade de fazer esse tipo de coisa, não. Eu não conheço os teus 50 livros, mas conheço o teu cabedal e ele é de grande porte, estou falando sério, sem ironia. Você sempre eu entendo você como um pesquisador. Sim. Não é um historiador, mas é um pesquisador. Se bem que eu acho aqui, cá, internamente, sei que você não vai gostar do que eu vou te falar, porque você não quer entrar em clinch com o historiador. Onde tem um taco de beisebol. Mas eu acho, pode pegar o de bilhar mesmo do Márcio. Tá, pra já, mas não. Mas, eu acho que pesquisador houvera
que historiador não for. Porque uma vez que você está pesquisando, qualquer coisa que você pesquise, óbvio que pesquisa invoca passado. Ninguém pesquisa o futuro, tá certo? Você nunca falou com um vidente. Exatamente. Um vidente faz isso. E é evidente que eu não falaria isso Lógico com que você. Nostradamus faria isso, por exemplo, né? Ele falaria sobre o futuro. Sim, Nas- mas não é o teu caso, felizmente. Você ainda sei, não pirou. Eu fico muito olhando Você para as bacias com água cheia, luz de velas, essas coisas esquisitas. Bola de cristal assim. também? Não. O método de Nostradamus é com uma bacia com água, não tem bola de cristal. Como que ele fazia? Né? Aliás, você menciona no teu livro. Menciona no livro. Você pega a bacia, enche de água, meia luz, joga umas ervas lá no meio, fica com o cheiro, né? Fica muito doidão, provavelmente piradaço, né? E aí já começa a ver em cima da superfície da água, abre-se as névoas para o futuro. Pelo que ele falava, claro, né? Mas como ele era médico, eu também estou achando que, na verdade, essas ervas tinham alguma coisa meio estranha no meio, que ele não podia dizer. Mas Ali eu recebi pelo WhatsApp uma maritaca que foi uma maconha. Uma beleza. Uma maritaca maconheira, pode isso? Aí tem que deixar claro, tem que deixar claro que é o seguinte, historiador é uma coisa, certo, segue uma coisa mais acadêmica, mais ligada à sua formação, etc, etc, etc. O pesquisador, ele gosta de fazer uma coisa mais informal mesmo. Eu trabalho junto com historiadores, eu trabalho junto com arqueólogos, eu trabalho junto com quem você quiser, assim, para dar o respaldo em cima do que eu estou falando, que é importante, tá? E aí você vai desvendando sobre o ponto de vista que você quer. Então, mesmo as coisas mais esotéricas que a gente acha no meio do caminho, eu vou dando um ponto de vista sempre com um pé na história para a gente falar. Então, isso vem desde a época do estouro do Código da Vinci, por exemplo, que a gente desbancou muitos mitos que o Dan Brown colocou no livro dele. Então, várias coisas diz a origem do priorado de Sião, se realmente Maria Madalena foi casada com Jesus, etc, etc, etc. Até a origem da Santa Cigana, Santa Sara, como sendo o fruto da união entre Jesus e Madalena. Então, aí você começa a ver, olha, isso aqui pode ser, isso aqui não pode ser, isso aqui historicamente é explicado, isso aqui não pode ser de jeito nenhum. Eu lembro que você, num dos teus livros, você ficou, acho que uma semana no Vaticano. Sim. Foi isso mesmo? Sim, na verdade não foi uma semana. Eu fiquei 28 dias com acesso à biblioteca ou aos arquivos secretos do Vaticano 3 vezes por semana. Entendeu? E sempre 2 horas por dia. Você não podia passar disso. Eu me lembro que você cabalou isso aí, literalmente. Foi um negócio, quando um processo... foi o primeiro livro, inclusive, feito por essa editora, pela editora Gutenberg, que foram os Arquivos Secretos do Vaticano. Então, toda a origem, como se surgiu, o que era, o que você encontra lá, que são coisas muito delicadas para você manusear. Então, você tem que ter muito cuidado. Até porque se esfarela, se você... Não, para você ter uma ideia, está lá a carta de Henrique VIII pedindo a anulação do primeiro casamento dele para poder casar com a Ana Bolena. Então, você imagina você ter uma coisa dessas na mão, né, o original. Então, tem que tomar muito cuidado para aquilo. Deve ser emocionante, né? É bastante emocionante e você tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, te dá vontade de espirrar. Respirar mais forte e tchau. Não, dá vontade de respirar, dá vontade de espirrar, dá vontade de tudo em cima do papel. Porque você não consegue, você está com um pedaço de história na mão. É complicado. Como é que você vai fazer com aquilo antes de, sabe, entrar direto na questão e está escrito em outra língua e você tem que dar uma analisada e dar uma olhada no papel e você tem que pegar uma pinça e ficar virando, porque senão o negócio vai sair na tua mão. É muito complicado, o pessoal realmente não entende isso. Você está lidando com um pedaço de história, então você tem que ter todo um preparo, um cuidado e uma conscientização da coisa. Se mal te conheço, quanto tempo, deve ter levado um tempão para você fazer este livro? Não, esse até que não. Não? Na verdade, eu escrevo muita coisa assim, já desenvolvendo para artigos e revistas, né? Então, eu tenho, pelo menos sob os meus cuidados, uns 4 ou 5 títulos, sempre se revezando. Então, muito do material que eu levanto, eu transformo em artigos para essas revistas. Então, o que eu faço? Quando eu fiz esse livro em específico, eu peguei e selecionei alguns dos artigos mais significantes, dei uma engordadinha com alguns dados que são sempre cortados na hora que você vai editar o artigo da revista,
Então você dá uma engordada para ele virar um capítulo do livro, e aí você coloca todo mundo junto. Na verdade, esse livro é uma compilação desses artigos com uma versão inédita, não saiu nas revistas. Quando você o livro, esse especificamente, você o faz, elabora, pensando num público específico ou isso vem depois? Não, eu Porque a revista, perdão, só para complementar, desculpe, porque a revista tem um público específico. Sim. Na verdade, eu pego já as coisas de acordo com as indicações que vão tendo. Tem muita coisa em rede social que eles ficam falando, eu queria saber sobre isso, eu queria saber sobre aquilo, é verdade isso, é verdade aquilo. Então eles vão mandando as dúvidas deles. Você dá uma olhadinha, pega essas dúvidas, faz uma pesquisa. Vamos lá, o que você tem de novidade para falar sobre o assunto X, sobre o assunto Y, sobre o assunto Z? Eles vão mandando para você os dados, as pesquisas, muita coisa só saiu nos Estados Unidos, não saiu aqui, ou saiu na Europa, ou em outras coisas ainda não chegou aqui. Eles vão chegando aos poucos, principalmente coisas publicadas por Museu Smithsoniano ou entidades do leste europeu. Então, você vai soltando as coisas. Muitas coisas são acadêmicas, então aquela coisa de você ler todo o trabalho acadêmico, colher os dados, tirar e montar o artigo. E você viu que a NASA, ontem eu ouvi a notícia, abriu, só vai manter em segredo 1 ano. Sim. Das pesquisas, o resto abriu todo. Sim. Então, mas isso aí já é normal, dentro do próprio do arquivo do Vaticano é a mesma coisa. Eles só mantêm até uns 10, 15 anos antes e depois é que vão abrindo, né? Quanto mais antigos eles vão abrindo. Agora eles estão abrindo os arquivos da época de Pio VI, na Segunda Guerra Mundial, para você entender pouco por que ele caiu fora, por que ele não se envolveu, por exemplo, com o massacre dos judeus, por que ele entrou num acordo com Hitler para que pelo menos o Vaticano fosse poupado quando Roma foi invadida. Então tudo isso está documentado lá, mas só agora está sendo liberado. E por muito tempo Pio VI foi colocado como um papa muito condescendente com os nazistas. Na verdade, era uma jogada muito política. Ele tinha que sobreviver. Ele tinha que dar prioridade à segurança do Vaticano. Fazer sobreviver o Vaticano. Ele não podia ofender politicamente, ou aquilo ia acabar numa invasão. Entendeu? Acabou, só ficaram ali. Bom, muitas obras, que se mal conheço, muitas obras foram delapidadas e tal, e aos poucos são devolvidas. Quando você falou há pouco que as pessoas pedem para você, existe um meio de comunicação contigo? Via e-mail? Geralmente pela página do Facebook, onde então, eu tenho... Como é que eu acho você no Facebook? É facebook.com.br/SPC Jornalista. SP? SPC, as minhas iniciais. SPC, não tem nada a ver com crédito. Não tem nada a ver com crédito. SPC Jornalista, que é para deixar bem separado do meu perfil pessoal. Claro. Né? E onde eu publico muitas chamadas, isso, artigos muito antigos eu jogo para um blog dentro do meu site e faço anúncio na minha página. Então, olha, veja esse artigo sobre quem foi Shakespeare e se Romeu e Julieta realmente existiu. Aí, num outro dia, olha, veja esse artigo que falei sobre a verdade sobre a morte do Jesse James. Você falou em Shakespeare. Aqui tem um título, Shakespeare era farsante, se não me falha a memória. É meio que inspirado nos estudos que eles estão levantando sobre William Shakespeare não ter existido, ser um produto de uma configuração de escritores que participavam e lapidavam as obras, de Thomas Malory até Francis Bacon. Muita gente já foi acusada de ser o verdadeiro Shakespeare nessa história. Tá brincando. Uhum. As próprias peças dele já são acusadas de serem realmente fatos verídicos que foram transformados em peças, foram romanceados. Então, realmente teria existido Romeu e Julieta, teria realmente existido Shakespeare, teria existido Macbeth.
E outros, opa, desculpa, eu não posso falar Macbeth porque tem uma maldição em cima do nome, né? Esqueci. Se bem que eles fazem que, na verdade, isso só funciona se você estiver num palco, né? Mas tudo bem. Diz que é assim, você não pode dizer o nome Macbeth se você estiver num palco de teatro, porque o nome é amaldiçoado. Lança-se um raio sobre a cabeça. Lança-se um raio, cai sobre a cabeça. Já tiraram sarro disso até no Simpsons. É exatamente isso. O Homer vivia falando o nome de Macbeth e caiu um raio na cabeça dele. Né? Então eles falam, tanto é que os atores, eles falam até hoje, vamos lá porque eu vou interpretar aquela peça, ou a peça do escocês. Eles não falam o nome, de jeito nenhum. Mas no cartaz tem que ter, né? Mas no cartaz tem que ter, né? Infelizmente. Então fica meio estranho isso, né? Escuta, você mencionou a internet e tal, e que hoje, naturalmente, você não consegue viver sem. Mas qual é a fidedignidade? Você usa a internet para lançar, para buscar as suas coisas, ou você vai em loco, como você fez no Vaticano? Que foi uma tarefa absolutamente estonteante. Quando eu posso, com certeza. Nem sempre a gente pode. Então, a gente depende muito do acesso que eles dão, por exemplo, a sites acadêmicos, a artigos acadêmicos, a trabalhos que não são liberados para o público. Então, você sempre recebe um doc, você recebe um PDF, você recebe vários tipos de arquivos que te mandam, tipo assim, esta é a leitura, é o que nós temos publicado, vê se você consegue tirar alguma coisa daí. Então, sim, nesse ponto é interessante, mas você tem que fazer todo um contato, tem que dizer o que você é, tem que provar para eles que você é sério. Era isso que eu ia te perguntar, na esteira da tua explicação. Como é que faz? Você tem que ser acreditado num determinado órgão, existe uma pesquisa que o órgão faz sobre você. Eu acho isso muito importante, porque quando você lança um livro como este, a editora também tem que se munir de precauções para falar, não, peraí, eu vou editar o Sérgio, porque ele é um cara acreditado na NASA, na ONU, ou sei lá, no Vaticano e tal, então eu fico coberto que eu não vou participar de uma fraude que ele eventualmente inventou. Ele tem muitas coisas deles que eles conseguem levantar quando eles liberam esse tipo de informação. Tem muitas vezes que eles não liberam. Então, é tipo assim, olha, você se vira para conseguir as referências a respeito. Só que aí casa muito de, por exemplo, você ter trechos do teu artigo copiados para outro lugar, tipo Wikipédia e coisas assim que o valham. Você não tem controle em cima disso. Né? Então, às vezes, eu sei que, na verdade, você só fez uma pesquisa por internet e resolveu fazer teu artigo. Olha, eu até fiz uma pesquisa por internet porque eu pesquiso nos artigos acadêmicos. São as ferramentas que estão à disposição. Mas se o que eu estou escrevendo é exatamente a mesma coisa que você encontra num artigo de Wikipédia, por exemplo, isso nada mais é do que uma coincidência. Entendeu? Mas, infelizmente, você nem tem como você provar. Ou não é coincidência, ou os caras plagiaram você. Sim, também, mas... Eu sei que você é modesto e não vai falar isso, mas é o caso. Sim, na maioria das vezes é exatamente isso, porque eu duvido muito que alguém que escreva, sei lá, uma Wikipédia em inglês vai ficar preocupado em puxar coisa tua. Entendeu? E mesmo os que escrevem em português, por exemplo, eles estão muito mais preocupados em puxar as coisas que saem em português de Portugal do que em português do Brasil. Tudo bem que eu sou português lusitano, né? Tenho dupla nacionalidade, mas mesmo assim eles não levam muito isso em consideração. É tudo muito relativo. Você me fez assim, en passant, um comentário a respeito de alguns projetos na área literária também. Sim. Quer dar uma palhinha? Vamos lá. Eu tenho um grupo com quem eu trabalho um programa sobre, vamos botar assim, fofocas e disses que disses e comentários e coisas que o valham assim no mercado literário. Não falamos nada de você ainda, então pode ficar tranquilo, tá? Geralmente a gente só mete o pau em escritor e editor, mas até aí tudo bem. Brincadeira. Ainda bem que eu não sou nenhum dos dois, né? Ainda bem que eu não sou nenhum dos dois, porque senão eu estava ferrado, uma coisa dessa. E esse programa tem rendido bastante. E como é que as pessoas fazem para ouvir esse teu programa? A gente vai ao ar toda quarta-feira, por volta das 8 da noite, numa rádio chamada Choque Rádio Web.
né? Então é só você botar no Google lá Choque Rádio Web. Choque? Choque? Como é que escreve? Choque mesmo? S-H-O-C-K. Ok, Choque. Né? Choque normal. Rádio Web, e a gente tá colocando. O programa é um pouquinho comprido, tá? Tem 2 horas, mas isso é mais coisa da rádio do que nossa Então, mesmo, pera lá, tá? vamos lá. www.choque, S-H-O-C-K, radioweb.com.br. Quarta-feira, bom. Quarta-feira, 8 horas. E depois ele permanece e vai para o YouTube. Eu sei que você detesta o YouTube, mas. Nossa, nem me fala, pelo amor de Deus. Não tem nem como E depois falar o pessoal sobre- assiste, ou melhor, ouve. Ouve. Quarta-feira e depois Não, só a próxima quarta. Sim, e por aí vai. Ele não fica numa espécie de acervo, nada. Não, Foi não, pro não. ar, foi, tchau. Foi porque o artigo o programa é muito comprido, entendeu? Então a gente não está conseguindo armazenar boa É parte muita deles, coisa, é né? muita coisa. Cada programa tem 2 horas, porque na verdade essa rádio ela dilui um pouco as conversas que a gente faz com blocos de música, entendeu? Que Então, tipo de música? rock and roll, claro, né? Sempre. Né? Se todo mundo Rock roqueiro, pesadão? não, rock em geral. Ah, Tá? legal. Se eles ficassem só no pesado, eles tomavam uma porrada, porque eu sou adepto do classic rock, então não tem nada a ver Você com é isso. músico né? também, não é? Só que eu tô mais para os caras que fazem bandinha de cover, sabe? Essas coisas que necessariamente eu olhar e falar, vou ser Beatles, né? compositor da minha vida. Beatles. Entendeu? Beatles, Rolling Stones, E The você toca que Doors. instrumento? Tocava muito violão, fazia um pouco de flauta doce, um pouco de gaita. Pô, E acho que já tá bom, pelo amor de Deus. Só tocar uma faceta. campainha, vitrola, essas coisas É uma assim, faceta a gente tocava, interessante. entendeu? Alguma coisa me dizia que eu sabia que você era músico, mas eu não tinha certeza. Eu tô mais pra rascunho de cantor do que pra outra coisa, entendeu? Não sou bem músico, eu gosto de ficar fazendo cover das músicas que eu curto, Mas entendeu? um programa de 2 horas, eu fico... esse foi um dos fatores que nos levaram a fazer o programa só em bloco de 30 minutos. Porque realmente é muito pesado. Sim. As pessoas pesado hoje não demais. têm mais tempo, hoje tem que ser tudo muito fluido, muito Mesmo rápido. quando você faz essa coisa de diluir 15 minutos de conversa, 15 minutos de música, ainda é muito arrastado. O pessoal não fica 2 horas. Mas se quando bem sabe que colar. no rádio, mas no rádio o cara bota um fone no ouvido e vai embora, sai andando. Né? Mas isso você tem que levar isso em consideração que é uma rádio de web, entendeu? Então, ou seja, a rádio de web você está no meio da rua, vai depender de quando você está com sinal, se você tem acesso à internet, nem todo lugar está com acesso 100%, então fica tudo muito relativo, entendeu? Então é por isso que a gente ainda está trabalhando para ver se consegue fazer a coisa mais compacta, mais formal para poder oferecer para o pessoal, mas você tem um programa onde você tem 4 comentaristas, comigo inclusive, falando sem parar sobre coisas esquisitas do mercado literário, de cultura nerd que tem por aí, então aquilo sai mais uma bagunça de bar, né, uma conversa de bar do que outra coisa. E vocês fazem externo, ou você tem uma espécie de repórter que vai em busca dessas informações. Nós temos o nosso repórter de campo que está em algum lugar Tem da que ser cidade. caçado também, não? Tem que ser caçado. A última vez o pobre coitado foi expulso de uma livraria porque estava enchendo o saco de todo mundo com o fone na mão, tentando fazer entrevista de cliente sem pedir autorização para a livraria. Eles se encheram o saco, expulsaram ele, coitado, né? Mas era essa a ideia é chocar. A ideia é levantar era fazer uma dados. coisa. O problema é que ele está tomando porrada por nossa causa, né? Então ele já falou que da próxima vez ele vai virar serial killer e matar todo mundo. Né? Algum tempo atrás nós falamos que ele estava na fila da Bienal e ele passou simplesmente 3 dias da fila da Bienal e ainda não entrou. Pois é, foi essa a reação que a maioria teve. 3 dias. E 3 por que dias. demorou tanto? Porque ele ficou na fila esperando esperando abrir os portões e os portões não abriam porque ele era público, porque ele era pobre mesmo, tá? Não tinha aquela coisa de ficar entrando, eu sou jornalista, tá bom? Então vou entrar por entrada especial. Exato. Escuta, você escreveu já 50 livros. Desses 50, ou desde o início, tem algum cara que você se espelhou,
ou foi carreira solo? E, tipo assim, ó, eu gosto do XPTO, gosto do YZ, então XPTO é alguma bonito. é para não ficar citando nomes aí que a maioria pode não gostar. Mas então tem um autor X que você leu quando era criancinha e tal, e que aquilo ensejou o grande feito que você é hoje. Bom, olha, isso é muito relativo. Já li várias coisas desde os clássicos até os mais recentes. Então, eu sou assim, super fã, por exemplo, de Dante Alighieri, que eu amo de paixão. Você conseguiu ler os 4? Eu li os 3, né, o da Divina Comédia. 3. O Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu vou ser bem sincero para vocês, leiam o Inferno, porque é o que tem mais figura mitológica. O resto esquece, que é uma chatice desgraçada. Tá? Eu não consegui ler tudo. Então já li vários, assim, no meio do caminho, mas, tipo assim, anos 70, anos 80, todo aquele pessoal, literatura beatnik, etc. Mas um em especial sempre me chamou a atenção, que foi o bendito de Stephen King. Tá? Stephen King. Stephen King. Tá? Eu gostava muito dos livros, dos primeiros livros dele, né? Carrie a Estranha, Christine e o Carro Assassino, tá? Aquelas coisas que você ficava lendo, o Cemitério, que depois virou no cinema Cemitério Maldito, né? É um livro que eu lia, dava medo de ler aquilo. Dava medo, tinha certeza que tinha alguém me seguindo. Mas você não para de ler, Não conseguia parar de ler, ficava lendo direto, entendeu? Mas eu minha predileção ainda é a vertente policial. Então, eu sou muito fã de Agatha Christie, sou muito fã de Arthur Conan Doyle, sou muito fã de G.K. Chichester, Maurice Leblanc e outros assim. É claro que essas informações ficam armazenadas no HD e a qualquer momento você puxa. Ultimamente eu tenho descoberto assim, o prazer de observar e assistir pela internet a BBC de Londres. Então, agora você vai ver a BCC do Brasil. Muita coisa eu assisti por lá. Então, não só a BCC, como a ITV também, né? Então, eles produzem muitas séries que são excelentes e muitas delas são baseadas nesses escritores. Então, as adaptações que eles fizeram da Agatha Christie são maravilhosas. Uma das coisas que eu mais adoro assistir é o seriado do Sherlock com o Benedict Cumberbatch, né? Que realmente são fantásticos os episódios, mas você tem que ter uma paciência muito grande para um episódio de um seriado ter 1h30, praticamente um filme. Né? Que eles fazem. Sherlock é a melhor adaptação, cara. Dr. Watson, de blogueiro, é impagável. É impagável. Você dá muita risada com ele. De blogueiro? Como é que faz para assistir isso? Não, Sherlock passa direto na BBC, entendeu? É só você procurar um desses sites que... São vários, inclusive. O que eu acesso chama-se Filmon. Filmon.tv. Filmon.tv. Você faz um cadastro normal lá e ele te dá acesso à TV, só que a TV é ao vivo mesmo, né? Então, você não é gravado nem nada. Então, o que está passando, você assiste. E dá para ver lá direitinho. Vi muitas coisas, adaptações de Frankenstein, adaptações de Médico e o Monstro, muita coisa, mas eles são excelentes para se fazer. O único problema é que a série deles são muito pequenas, né? Então tem 6 episódios, uma temporada tem só 6 episódios. Perto das americanas, que tem em média 23, você toma até um susto. Mas aí é o americano, né? O poder, o poder e a mania do americano. São outros 500. Os caras prestam mais atenção na trama. E é outro público, né? Sabe? É totalmente diferente. Você faz parte de um público seleto, obviamente. Você não. Eu não gosto muito de dizer isso, porque parece que você é meio mas quem está dizendo sou eu. Entendeu? Não, pô. Mas a verdade é bem isso, porque eu gosto da BBC e prefiro as produções londrinas do que os Estados Unidos. Não é um gesto snob, não é pedantismo, isso é uma realidade. Meu amigo, lastimavelmente... Acabou. É finito. Foi rápido. Graças a Deus. Graças a Deus, Valeu isso aí, viu? Não, mas graças a Deus quero dizer que fluiu, né?
Tá, da próxima vez te mando uma maldição por e-mail, tá bom? Mas eu não vou falar aquela palavra. Ah, por favor, fala que você é capaz de cair, sei lá, o lustre Eu na nossa venho cabeça. de saiote, mas não vou falar a palavra. Por favor, não fale. Não fale, Pessoal. porque senão eu vou ter que falar para você quebrar a perna, né? Blum. Pessoal, ou jogar aquelas outras tantas coisas. Pessoal, nós conversamos com Sérgio Pereira Couto, o ilustre escritor de 50 e tantos livros pela carreira, aqui ainda jovem, bastante longa. Falamos especificamente nos grandes mistérios da história. Fantástico. Cada mistério tem o quê? Umas 10, 12 páginas. E tanto. É um resumo do resumo do resumo. Perfeito. Entendeu? Não, mas é muito gostoso. Para quem gosta, para quem é curioso, principalmente, deveria ser obrigatório nas escolas. Pelo Porque menos eu revelo quem é Jack o Estripador, tá? Você pode pegar, tá? É o Jack. É. Muito obrigado mesmo. Muitas felicidades para você, particularmente no novo projeto. As portas da casa sempre estarão abertíssimas e as janelas também abertas para você. Só não me defenestra, por favor. Tá? Não. Então tá bom. Nós não somos franceses aqui. Ah, entendi. Então, Salamaleque, não posso falar isso, senão vão achar que eu me converti para o Estado Islâmico, né? Muslim. Muslim? Aham, certo. Obrigadão. Pessoal, até a próxima quarta, se as forças benignas deixarem e as inimigas permitirem. Muito obrigado pela presença, pela atenção. Até a quarta. Tchau, tchau.